Bom dia, queridos amigos, ouvintes da Mundial. Estamos dando início agora, ao vivo, na rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida, ao programa sobre medicina chinesa e homeopatia. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos. Nosso programa sempre vai ao vivo às terças-feiras, das 8 às 9 da manhã. Já há 22 anos, quase 23 anos de Rádio Mundial. Hoje, o tema da primeira metade do programa é falar sobre a teoria da medicina chinesa, explicar um pouco para vocês sobre os pilares da medicina chinesa, no que se fundamenta a medicina chinesa, até para vocês poderem entender melhor daqui em diante os outros programas, os vídeos que eu já tenho no meu canal do YouTube sobre várias doenças na medicina chinesa. Então, como é que surgiu tudo isso na China? Como é que isso se desenvolveu ao longo de milênios? Quais são as ideias fundamentais? Esse vídeo está sendo gravado para o meu canal do YouTube. Nós estamos ao vivo na live da Rádio Mundial. Então, para quem está com um computador, celular disponível, entre na live do Facebook da Rádio Mundial, vocês vão ver também a imagem. Então, a medicina tradicional chinesa, que a gente chama de MTC, também conhecida só como medicina chinesa, é uma denominação de várias práticas. A medicina chinesa envolve várias práticas de cura e ela vem sendo desenvolvida ao longo de milhares de anos. Os primeiros registros são da era neolítica, que é ao redor de 2200, 2500 antes de Cristo. As primeiras anotações da medicina chinesa, os primeiros dados vêm de culturas do povo chinês ao longo do Rio Amarelo. Existia já naquela época um desenvolvimento de um pensamento a respeito da energia. E muitas inovações foram acontecendo a partir de várias dinastias, a partir daquele período neolítico. É considerada o fundamento da escola que é ao longo do Rio Amarelo. O Rio Amarelo realmente é um rio na China que existe até hoje, com várias cidades hoje ao redor. E naquela época surgiu ali os primeiros indícios de definição de energia. Não existe medicina chinesa só na China, é dita medicina oriental, a medicina chinesa, a medicina japonesa, a medicina tibetana, coreana, medicina indiana, ayurveda e medicina da Mongólia. Então, são várias medicinas que caminham juntas, que vieram mais ou menos das mesmas épocas, que têm conceitos muito semelhantes e que se complementam entre si. Então, a medicina chinesa, ela se fundamenta numa estrutura teórica, sistemática, bastante abrangente e postulam como base leis fundamentais que governam o funcionamento do nosso corpo. E dessa forma, sob esses princípios, eles conseguem entender o porquê das doenças, como se mantém a saúde, como evitá-las por meio de diversos métodos. Tudo começou também na época dos conceitos taoístas e energéticos, que enfocam o indivíduo como uma parte integrante do universo. Então, na medicina chinesa, o indivíduo é constituído de energias que provêm do céu, que provêm da terra, e quando elas se encontram no corpo, elas formam um feixe de circulação dessa energia, chamado meridianos de energia, que equilibram e evitam as manifestações das doenças. Segundo registros da dinastia Zhou, existiam naquela época diversos métodos de diagnóstico, como a observação da face, do rosto, a postura do corpo, a voz, como é que saía essa voz,
os sintomas, os sinais de pulso, os diagnósticos de pulso, que observam todo o conjunto de órgãos e vísceras, chamados Zhang Fu. Quais são os pilares fundamentais da medicina chinesa? O Qi, que é a energia vital, chamado de Qi ou Qi, o estudo do Yin e do Yang e a teoria dos 5 elementos ou 5 movimentos, que é um sistema de circulação de energia pelos meridianos do corpo humano, também pontuados ao redor desse meridiano pelos pontos de acupuntura, que são entrada e saída de energia dos meridianos. Muito bem, os 8 principais métodos de tratamento da medicina chinesa envolvem, em primeiro lugar, a fitoterapia chinesa, que são as plantas, é o método mais antigo da medicina chinesa, a acupuntura, que é a aplicação das agulhas ao longo dos meridianos de energia, que na China antiga se fazia com agulha feita de ossos de animais. O tuiná, que é chamado também de osteopatia chinesa, que é uma massagem no corpo, se faz muito nos bebês, o tuiná. A dietoterapia chinesa, que também é milenar. A auriculoterapia, que é o tratamento feito através dos pontos na orelha. A moxa, que é chamada moxa-bustão, que é um bastão da erva artemisia ou um bastão de carvão próximo aos pontos de acupuntura, levando o calor e estimula a desobstrução desses pontos. A ventosa terapia, que é a sucção da energia também em alguns pontos. As práticas de exercício são parte da medicina chinesa, do tratamento, dos pilares de tratamento da medicina chinesa, como meditação, Qigong, Tai Chi Chuan e outras artes marciais que faz com que o indivíduo respire profundamente e circule energia pelos meridianos. No livro que eu publiquei ano passado, eu tenho uma parte do livro que é a história da medicina chinesa, que eu não vou me detalhar, mas vem aqui os relatos desde o período neolítico, depois o período Xia, de 2200 a 1750 a.C., o período Shang, ou período Yin, que vai até 1040 a.C., o período Qing, Han, e assim vai até hoje a República Popular da China, como é a medicina. São pequenos parágrafos bastante curiosos, mas não é o tema de hoje. Então, como eu já falei, a teoria da medicina chinesa, ela se manifesta através da teoria do Yin e do Yang, dos 5 elementos, e a teoria do Zhang Fu. O que é o Yin e o Yang? Nós sabemos que o universo é bipolar, nós temos a energia circulando por todo o universo, não só sobre nós ou sobre o planeta Terra, e o Yang, a parte Yang dessa energia, representa todos os aspectos que caracterizam a atividade, movimento, calor, claridade, força, expansão. É uma polaridade positiva. O homem, por exemplo, é Yang. E o Yin? O Yin representa o oposto do Yang, ou seja, caracteriza o repouso, caracteriza o frio, a inatividade, o escuro, a implosão, a retração, e a polaridade é negativa, também representada entre nós por mulher. Mulher é Yin, homem é Yang. O Sol é Yang, a Terra é Yin. As 3 premissas básicas do Yin e do Yang, dos 5 movimentos e dos órgãos e vísceras Zhang Fu, norteiam todos os recursos de avaliação, de diagnóstico e de tratamento. Então, quem não conhece esses pilares não tem como tratar, nem com acupuntura, nem com fitoterapia, nem com auriculoterapia, nada.
Então, precisa desenvolver profundamente. O curso básico de medicina chinesa é ao redor, são uns 2 anos e meio, para você aprender todo esse raciocínio oriental que é completamente diferente do nosso raciocínio. E nesse contexto, a alimentação também se baseia nesses princípios. A avaliação do biotipo da pessoa, das qualidades da constituição da pessoa, se é uma constituição mais yang, são pessoas mais ativas, que tomam mais iniciativa, ou são pessoas mais yin, mais meditativas, mais caladas, mais tímidas, mais fechadas. São características da pessoa. Então, a alimentação baseia nesses princípios. A avaliação dos biotipos yin e yang tem que ser definidos já na primeira consulta. Por exemplo, necessidades alimentares do organismo yang masculino são completamente diferentes das necessidades de alimentação do organismo da mulher, que é yin. O yin e o yang, eles sofrem variações ao longo do dia. Mesmo você sendo uma pessoa yang, tem momentos do dia que você está mais lento, mais yin, e vice-versa. A pessoa mais yin tem momentos do dia que ela está mais yang, e assim vai. Os 5 movimentos também serão classificados e distribuídos e observados na qualidade da nossa dieta, de forma individual. Ou seja, um indivíduo yang deve receber mais alimentos yin, e um indivíduo yin deve receber mais alimentos yang. No capítulo onde eu falo da alimentação, essa alimentação pode ser observada de uma forma geral para o indivíduo ou de uma forma particular no dia a dia, dependendo de como está a temperatura exterior ou como está aquele indivíduo naquele dia em termos de vitalidade. Então, o nosso dia a dia, nós sofremos modificações físicas, energéticas, e nós precisamos, então, adaptar a nossa dieta. A teoria dos 5 movimentos é a concepção dos 5 elementos, que originou-se de como evoluem os fenômenos naturais e de como os vários aspectos que compõem a natureza geram e dominam uns aos outros. As características próprias dos fenômenos naturais podem ser agrupadas em 5 categorias diferentes. Então, são a geração e a dominância de energia. Nós temos aí 5 movimentos. O movimento água, que está representado pelos nossos rins, presença de fenômenos naturais que se caracterizam pela retração, pela profundidade, pelo frio, pelo declínio, pela eliminação. É o ponto de chegada e de partida da transmutação dos movimentos. Está dentro do rim. É o início da vida, é o movimento água. Sem a água não existe vida. Quando o indivíduo adoece e chega a ir para uma terapia intensiva, para uma UTI, por algum motivo, sempre vai haverá piora quando os rins começam a falhar. Então, o rim realmente é importantíssimo para a manutenção da vida. O outro movimento é o movimento madeira, que representa o crescimento e o movimento, está albergado no fígado. O terceiro movimento é do fogo, que representa todos os fenômenos naturais que se caracterizam pelo calor, pela ascensão, a subida, o desenvolvimento, a expansão, a atividade. Isso é responsabilidade do meridiano do coração. O movimento terra, que são os fenômenos naturais de mudanças, de transmutação, que está ligado ao baço, à alimentação, a obter da terra a energia necessária para o nosso dia a dia. O movimento metal, caracterizado por processos de purificação, de seleção, de separação, de análise e de limpeza, está diretamente relacionado ao pulmão. Então, de acordo com as suas características naturais de cada movimento e a inter-relação entre eles, obedecendo os critérios de relação de geração,
O pai alimenta o filho, o pai alimenta o filho. No meu livro, vocês vão ter aqui na página 48, vocês vão ter o gráfico entre os 5 órgãos ou 5 movimentos e o movimento de energia. Os movimentos de seta cheia é o pai mandando energia para o filho e da seta pontilhada é o avô controlando o neto. Lógico que a partir daqui existem situações mais complexas de contradominância que não vão ser abordados aqui. Então, nos 5 movimentos estão representadas também as 5 estações do ano, com seus diferentes climas e as influências, tanto na produção dos alimentos quanto na fisiologia humana, nos ciclos chamados circadianos. Isso vai dotando o organismo e os alimentos de determinadas qualidades e influenciando o ritmo orgânico. Então, em cada estação do ano, primavera, verão, outono e inverno, nós temos uma predominância desses elementos, dos 5 movimentos. Nós temos que ter uma relação direta com a alimentação, obviamente. Se você está no calor, você vai comer mais salada, alimentos mais frescos, porém, se você estiver no inverno, você vai evitar comer gelado, tomar gelado, alimentos frios e crus. Então, os 5 movimentos e suas relações com os órgãos e vísceras e emoções, está tudo caracterizado aqui. Então, o movimento madeira gera o movimento fogo, então o fígado, que é o movimento madeira, gera energia para o coração. O movimento do coração, que é o movimento fogo, gera terra, baço pâncreas. O baço pâncreas, terra, gera o metal, que é o pulmão, o metal gera a água, que é o rim, e o rim volta a gerar a madeira. Então, são 24 horas por dia, esses órgãos se intercambiam energia, um alimenta o outro. Em relação ao avô, que eu comento muito, é a água, movimento do rim, gera energia para o fígado, mas ele é avô do coração, porque o filho do coração, o filho do fígado é o coração. Então, nesse movimento do avô, o avô controla o neto. Então, o exemplo mais simples, a água, que é o movimento do rim, controla o fogo, que é o coração. Então, essas teorias foram se aprofundando, foram sendo criadas a partir do movimento da natureza, dos ciclos da natureza, e foram se desenvolvendo ao longo de vários anos, vários milhares de anos, dinastias, até se chegar na teoria máxima deles, que é a teoria do Zhang Fu, órgãos e vísceras, que estuda-se de forma profunda e detalhada a fisiologia energética e os possíveis desequilíbrios e influências nos 5 sabores, o sabor salgado, azedo, amargo, doce, picante, que são os sabores dos órgãos internos. Os chineses dizem que o sabor que não satisfaz é a origem da doença. Então, se uma pessoa tem um desejo de muito doce, a origem da doença é o baço e o pâncreas. Se tem desejo de salgado em excesso, a origem da doença é o rim. Se tem desejo de amargo, coração. Se tem desejo de ácido, o fígado. E se tem desejo de picante, pulmão. Então, os órgãos internos do corpo na concepção da medicina chinesa abrange o zang, que são os órgãos maciços, que constituem o rim, o fígado, o coração, o baço, o pulmão, e o fu, que são as vísceras, que constituem o estômago, que é a víscera acoplada ao baço pâncreas, o intestino delgado, que é a víscera acoplada ao coração, o intestino grosso, víscera acoplada ao pulmão, a bexiga, víscera acoplada ao rim, e a vesícula biliar, víscera acoplada ao fígado. E a função das vísceras é receber, armazenar, digerir, transformar, assimilar e expulsar os alimentos.
Então, as vísceras, elas são ocas, elas se contraem, elas têm enzimas que vão ajudar no processo da digestão, do armazenamento, da transformação e da assimilação dos alimentos. Todas as vísceras têm o seu chefe, que é um órgão maciço. Então, a teoria da medicina chinesa, para resumir para vocês, é o Qi, que é a energia que circula pelo corpo nos meridianos de energia, que não são o trajeto das veias e artérias do nosso corpo, são trajetos energéticos completamente distintos. Nós temos aí a teoria do Yin e do Yang, né? Que é do dia e da noite, do calor e do frio, do alto e do baixo, que é tudo o que acontece, são as polaridades universais, todo o universo vem daí, e a partir dessa teoria do Yin e do Yang, do movimento de subida do Yang, no Yang máximo ao meio-dia, depois a descida do Yang até o Yin anoitecendo, e essa foi a observação ao longo de milênios que levou à observação do giro de energia dos 5 grandes órgãos. Né? Foi esse movimento que eles, por exemplo, o movimento de fraqueza do Yin e do rim é entre 17 e 19 horas, é a hora que o rim esquerdo está vazio de energia, né, para passar a madrugada toda, ele tem que captar a energia dos outros órgãos, e isso eles observaram ao longo de milênios, que a pessoa sentia muita fraqueza, muito cansaço no final do dia, e muita atividade ao meio-dia, que é a hora do Yang máximo, que é o horário do coração. Então, todo esse movimento foi registrado e observado. Na China antiga, a observação era feita através da face, do movimento e da voz da pessoa. Era muito mais frio do que é hoje, e eles não podiam tirar as roupas, eram camadas e camadas de roupa dos pacientes, então eles tinham que observar esses pontos de como estava a energia, de como estava o pulso. Através de várias dinastias, eles aprenderam a distinguir a posição dos dedos no pulso radial, o que era, representava o quê? O coração, representava o fígado, o rim esquerdo, ou representava o pulmão, o baço, o pâncreas, o rim direito, né? Mas foram muitos anos de observação. A prática da medicina chinesa era uma prática que acontecia dentro das famílias, eram famílias de médicos, então o avô ensinava o filho que ensinava o neto, e andavam às vezes 2 ou 3 da mesma família, andando pela China toda, rodando de aldeia em aldeia, examinando os pacientes dessa forma. Eles olhavam muito para o chão, ao redor da aldeia, as plantas que eles encontravam, o formato das folhas, o sabor das plantas, eram as plantas que eles teriam disponíveis para tratar as doenças daquela aldeia. Eles sempre achavam que a planta está perto do homem, né? O reino vegetal e o reino humano, animal, estão sempre muito próximos. Então, um servindo e complementando o outro. E então, foram muitos anos de observação para se entender que tipo de erva poderia ser usada para que tipo de doença. E aí nasceu a fitoterapia, que vem muito antes da acupuntura. No livro eu abordo quais foram as dinastias que começaram a fazer registros por escrito, em casco de tartaruga, em ossos de búfalo, sobre os escritos chineses. Eles achavam que a tradição oral era mais fiel do que a escrita. Bom, considerando que não existia escrita, a partir do momento que conseguiram escrever algo, demorou muito ainda para se ter registrado a medicina chinesa por escrito. Hoje nós consideramos que o que está escrito é mais fiel, naquela época não. A tradição oral era mais fiel. E até hoje, já na China de Mao Tse-tung, já na República Comunista da China, já nós estamos falando do começo do século XX, foi colocada como uma medicina oficial na China,
onde foram abertas várias universidades em toda a China para ensinar a medicina chinesa. Hoje, a medicina chinesa e a medicina ocidental são tão ativas, não existe uma prevalecendo sobre a outra. Hoje, a China moderna tem as duas medicinas bem focadas. A grande maioria da população, principalmente a do interior da China, usam mais a medicina tradicional chinesa, usa muito a acupuntura e as ervas. Nas capitais, nas grandes capitais, a coisa está dividida meio a meio, ok? Então, essas são as teorias, está tudo aqui no meu livro, Guia Prático de Medicina Chinesa, que vocês podem encontrar na internet, só colocar a doutora Ana Clélia Matos. Está bem fácil de ler, bem fácil de vocês entenderem esses conceitos.